Um recadinho pro antivacina. Seu idiota. Tome vacina. Não, tem que ser meio burro pra não tomar vacina. Eu tomei a vacina. Tem que tomar vacina. Tomem vacina, galera. Tem que tomar, meu. Mas o que você acha de obrigar as pessoas a tomarem vacina? Eu não acho que seja viável obrigar as pessoas a tomarem vacina. Mas eu acho que é viável, como alguns governos estão tentando fazer, dificultar a vida de quem não toma vacina. Eu não gosto da ideia do governo entrar numa de dificultar a vida das pessoas por qualquer razão, porque eu não acho que o governo deveria ter essa prerrogativa. Mas eu também concordo com essa tese a priori, como se fala. Mas na prática, se você tem uma situação em que você tem uma população que se recusa a tomar vacina e isso dificulta lidar com a pandemia, e lidar com a pandemia significa lidar com a pandemia para limitar o número de mortos. Porque, do ponto de vista da seleção natural, é possível que a gente ultrapassaria essa pandemia como ultrapassou outras, com um número maior de mortos, certo? Sim. Então, o argumento da vacina é a ideia de que você pode limitar o número de mortos na lida com a pandemia, limitar o número de mortos e sobreviver à pandemia. Eu atravessei a pandemia fazendo jornal toda semana, discutindo pandemia, com um monte de especialista e tal. E eu lembro de uma situação específica em que acabou o jornal, não vou citar nomes, e quando a gente estava saindo do estúdio, uma das especialistas desse assunto de vírus e não sei o quê, a âncora do jornal, ela pergunta para esse especialista, estávamos nós três saindo do estúdio, né? Tinha acabado o jornal. E ela pergunta, isso em 2020 ainda, quando estava começando a discussão das vacinas, isso em 2020, em meados de 2020, tá? E ela pergunta, então, saindo do estúdio, nós três, ela pergunta para essa especialista, mas essa pandemia não vai passar? Aí a especialista vira para trás, ela estava andando um pouco na nossa frente, ela vira para trás e fala, claro que vai passar, toda epidemia passa, mata um monte de gente e vai embora. Aí a âncora tomou um susto, aí a cientista tomou consciência do que ela tinha falado em termos de dar susto, né? E disse, mas agora não vai precisar porque a gente tem vacina. Então, a vacina diminui o número de mortos, diminui a circulação de mutação, né? Ajuda a gente a sobreviver. Essa parte da... Eu precisava... É que, tipo, eu sei que você não é um especialista nisso, não tem como cobrar que você saiba a fundo. Mas é que eu não consigo entender que realmente impeça a mutação se a pessoa que toma a vacina também pode pegar a doença. Porque não vem de pegar a doença que ocorre mutações? Mas você pode pegar a doença, mas ainda assim você pega a doença com uma sintomatologia menor. E ela se muta certo? Menos dentro do teu corpo. A seleção natural, a ideia de que a pessoa não vacinada, grupos de não vacinados geram mutação, porque o vírus continua a circular livremente ali dentro, entendeu? Por que livremente? Porque tem menos imunidade artificial, que é o que a vacina é, mas uma imunidade artificial. Uma imunidade completa, tá ligado? Mas não há imunidade completa. Então, mas ela não impede o risco disso. Ela diminui, tanto é que as pessoas que tomam vacina sofrem menos, mesmo quando contrai. Não tem vários sintomas, não vai pro hospital, tudo mais. Não. Cara, a vacina é foda, ela ajuda a salvar vidas pra caralho. Sim. Quem tomou a vacina tá protegido. Tá mais protegido. Não 100%. Sim. O meu argumento é que eu não sou um cara que conhece profundamente biologia, química e tal, e eu não sei como que funciona, mas é que, tipo, se a pessoa pega a doença, ela vai se mutar dentro dela, porque ela, como a mutação acontece com a morte e proliferação dela, erros genéticos do organismo acontecem, ela se muta. Então, se a pessoa pegou a doença, então vai acontecer mutações da doença dentro do corpo da pessoa. Se a pessoa que está vacinada ela continua conseguindo pegar a doença, se não diminui a chance dela pegar a doença, não necessariamente diminui, na minha visão leiga, a chance dela criar um processo de mutação da doença dentro do corpo dela. A vacina diminui a circulação livre do vírus. Na medida que ela diminui a circulação livre do vírus, a gente limita ela diminui o espaço do vírus circular e matar mais pessoas. À medida que você tem mais pessoas que soma aquelas que já tiveram o vírus
e, portanto, produz imunidade natural, que continua sendo fundamental. No começo da pandemia, se condenava muito a discussão da imunidade natural. Aham. Porque- Ainda se condena. É, mas ela existe. O problema dela é que, com a vacina, você não precisa passar pelo que a especialista falou. Toda epidemia passa, mata um monte de gente e vai embora. Como sempre foi. Sim. Né? A vacina diminui a possibilidade de você ter mais mortos e, ao mesmo tempo, as pessoas vacinadas, elas se transformam junto com a imunidade natural, que se você teve a doença e toma as vacinas, você está mais protegido do que quem só tomou as vacinas. Com certeza. Certo? Então, assim como se você só teve a doença e não tomou as vacinas, você está menos protegido do que quem teve a doença e tomou as vacinas. Certo? É um conjunto de elementos que, associados, diminui o espaço de circulação do vírus, como se, de alguma forma, diminuísse o oxigênio para o vírus. Sim. Se você tem um número grande de pessoas não vacinadas, o vírus continua circulando livremente ali. E você atrasa o processo de diminuição da presença do vírus. É por isso que se fala que, quando você tem um número grande de pessoas não vacinadas, você aumenta o problema de ultrapassar a doença. Você alonga o tempo da experiência com a pandemia, se alonga o tempo, e com isso você pode produzir mais mortos. Você produz mais sofrimento, você pode gerar mais gente nos hospitais, os hospitais podem ficar mais cheios, isso atrapalha pessoas que precisam de procedimentos que não têm a ver com a doença, como a gente já discutiu isso muitas vezes ao longo da pandemia. Então, não há argumento, do ponto de vista social, que sustente a pessoa não tomar vacina, uma vez que isso dificulta o atravessamento da pandemia. Então, por isso que eu estava dizendo no começo, apesar de que, a priori, eu também simpatizo com a ideia de que o governo não deve se meter na vida das pessoas, o governo se mete em alguma medida. Por exemplo, a lei de usar cinto de segurança. O cinto de segurança diminui mortes, não garante que não haja mortes. Mas aí tem uma parada que, que é a diferença nesse caso, na minha opinião, é que a lei do cinto de segurança não te pede de você viver uma vida social plena. Se você não quiser usar cinto de segurança, primeiro você vai arcar com a multa, segundo, você pode andar de... O que eles estão propondo, e o que eu não acho certo, na minha opinião, é você impossibilitar o cara que não tomou de vacina de ter uma vida. Tipo, ele não pode ir para a escola, ele não pode entrar nos hospitais, ele não pode usar o transporte público. Isso aí não tá só impedindo ele de usar o carro dele. Tá impedindo ele de ter uma vida normal, tá ligado? Só que a vida normal que ele tem é uma vida que coloca em risco outras pessoas. Mas isso não é a natureza da vida. Toda vez que você deixa alguém andar... Eu vou usar o exemplo que todo mundo adora que eu uso, que é o do carro. O carro é uma parada, que mata. Né? As pessoas morrem, muitas pessoas morrem todos os anos por causa de carro. Mas a gente a gente sabe que para a vida funcionar, para ser uma vida legal, a gente tem que, pela liberdade, tomar alguns riscos. E o meu argumento é, não, vale a pena tomar o risco de não obrigar à força as pessoas a tomarem a vacina pela liberdade de não dar esse poder ao Estado. É o meu argumento, entendeu? Sei. Eu não acho que mesmo que eu concorde que todo mundo tem que tomar vacina, eu acho que vacina salva vidas, e que se você não está tomando a vacina, a não ser que você tenha um motivo, sei lá, você está com uma doença imunológica e não dá para tomar nenhuma vacina. Fala no microfone. A não ser que seja um motivo médico, entendeu? E você não está tomando a vacina, você está fazendo uma opção meio egoísta e que provavelmente vai causar mortes em outras pessoas, estatisticamente falando, não causalmente, diretamente falando, necessariamente. Mas o Estado não é nem o Estado que precisa tomar essa decisão. As pessoas, a maior parte das pessoas, racionalmente, querem se proteger e, portanto, pensam, por exemplo, em testar pessoas para ver se elas têm Covid. Sim, aqui Você se entendeu? o cara estiver com Covid, ele não entra. Então, sim, mas e não precisa do Estado para fazer isso. Exato, esse é o meu ponto. esse é Não, o mas ponto. o Estado, no momento em que o Estado discute que, por exemplo, os restaurantes deviam pedir
passaporte vacinal. Os aviões deveriam pedir passaporte vacinal. Quando pessoas viajam de um país para outro. Isso sempre foi comum. Essa discussão é completamente fetiche. É que o passaporte... É fetiche. É que o passaporte vacinal é o problema. É o tipo de solução que é o problema. Se o governo quisesse passar uma lei, assim, ó, qualquer estabelecimento privado está agora permitido de barrar por qualquer pessoa que se recuse a apresentar o negócio de vacina ou se recuse a fazer o teste na hora lá que a gente vai fornecer, que vocês possam fornecer. Qualquer pessoa... O governo pode sugerir isso. Sugerir e pôr na lei que qualquer estabelecimento privado possa adotar essa medida. Alguns governos podem. Os Estados Unidos não pode, por exemplo, que a decisão vacinal é estadual. Depende do país. Um país como os Estados Unidos, o governo federal não tem esse poder. Não tem por causa da lei. É o Estado que decide. Sim. É Oklahoma que decide, é Texas que decide. O governo americano não tem essa estrutura legal que o governo federal possa fazer uma decisão federal como essa. Agora, sempre foi normal entre os países exigir vacina para entrar em outros países. Assim, eu já tive que apresentar lances que eu me vacinei contra a malária. Então, qual é a diferença? É. Certo? Se você vai para a China hoje, você tem que apresentar um certo conjunto de atestados de vacina. Por quê? Porque, inclusive, se você vai para o país X e você não apresentou atestado de vacina, e aí você chega, seja lá que coisa for, você chega nesse país e adoece, você vai criar um transtorno operacional no país. Certo? Por quê? Porque você vai gerar gasto na saúde do país, você vai gerar um problema logístico e o argumento é o seguinte, isso sempre foi normal. Essa discussão é um fetiche de uma análise do que a gente chama em filosofia de liberdade negativa, que é a liberdade do Estado não se meter na sua vida. A gente chama de liberdade negativa, né? Liberdade positiva é quando o Estado diz, a partir de agora, gays podem casar. Isso é uma liberdade positiva. O Estado cria uma lei em que faz com que pessoas do mesmo sexo que não podiam casar tenham a liberdade de escolher casar. Isso é ótimo. Isso é liberdade positiva. Eu gosto da liberdade positiva. A liberdade negativa é a liberdade de não se meter na vida do outro, que é a liberdade dos não vacinas. É a liberdade negativa. Eu não admito que o Estado se meta na minha vida. O fato é que se você fizer uma festa hoje com 4 amigos e um dos seus amigos não tiver tomado vacina e tiver ido jantar na sua casa, você vai se sentir roubado. Você que tomou vacina, sua mulher que tomou vacina, seus filhos que tomaram vacina, os outros amigos... Não, porque ele não tomou vacina. Mas você tomou, pô. Não, mas na medida que ele não tomou vacina, ele é uma pessoa que pode transmitir mais a doença do que você. Ah, tá, eu sei, certo? Eu entendo. Mas, então, porra, mas vale a pena excluir o cara da sociedade por causa disso? Não é excluir, ele que está se excluindo. Não, não é, cara. É claro que é. É só ele tomar vacina, né? É só ele tomar vacina de graça. Mas não pode ser obrigado, pô. Não, ele não está sendo obrigado. Ele tá. Como ele não pode... Agora não tá, realmente não tá. Mas eles querem que seja obrigado. Ele está sendo antissocial. E se o cara já teve a doença e está imunologicamente protegido? Não, você não tem garantia que quem teve a doença está imunologicamente protegido. Não tem. Tanto é que tem pessoas que pegam de novo. Mas na vacina também. Por causa da mutação. Mas é um também. conjunto de elementos que você soma a favor de reduzir o número de mortos. E para isso vale a pena tirar essa liberdade intrínseca do não cara é que vai, não existe liberdade intrínseca. Essa é uma invenção humana. Ah, eu sei. Eu é uma gosto criação dela, política e social. Ela, não quero que isso acabe, então, tá ligado? Mas então, ela existe numa série de ambientes. Sim, sim. Nesse ambiente específico, em que gera mortes, gera problema econômico, gera perda financeira, gera desorganização aérea de viagem, gera problema na cadeia produtiva de suprimento. Quer dizer, gera um monte de problema. Pode a vida de um monte de gente. E só porque o cara, na cabeça dele, ele elegeu que aquele não tomar vacina é a maior liberdade que ele tem na vida. É um fetiche. Pode ser um fetiche.